Para começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre algumas saídas dentro do elenco do Goiás, que é algo sim muito necessário, e uma informação importante também confirmada pelo Periquito Brizado na manhã desta terça-feira, tá, do dia 25, é que o Goiás ele segue com a manutenção do seu elenco para a temporada. O Rez ele sofreu um desconforto contra o Inhumas e está fazendo fortalecimento muscular. Não tem sido relacionado também nos últimos jogos. Entretanto, o jogador não está numa lista de transferências, mas não está descartado, por exemplo, uma negociação, caso pinte uma proposta vantajosa. A situação do Douglas Teixeira é diferente, já que o Goiás não enxerga no Douglas Teixeira, por exemplo, hoje, um nome para ser esta opção de segurança, como reserva imediata do Lucas Lovatti. Então, com a chegada também do Danilo, lateral esquerdo das categorias de base, que tem contrato longo no Goiás também, fez uma boa estreia na partida contra a Becate, atuou os 90 minutos, jogou direitinho, claro, um erro técnico aqui, outro ali, numa tomada de decisão, mas pô, o cara tem 17 anos, fazendo a sua estreia, jogo em casa, enfim, suportou muito bem a pressão e é um nome que eu acho que tem mais potencial do que o Douglas Teixeira. Ainda assim, eu não dispensaria o DG, tá? Eu acho que a temporada dele até aqui não é tão ruim assim. Eu não gostei do DG contra o Atlético e contra o Goianésia, mas por culpa do Jair Ventura. Tá? Porque contra o Atlético era para ser o Lovatti, ele não jogou como titular. Contra o Goianésia, o DG entrou como um segundo lateral esquerdo. Essa coisa não existe. Tá? Então, para mim, o DG até deu assistência contra a União de Rondonópolis, fez até um clássico razoável contra o Vila. Enfim, é um nome que eu não gosto, tá? Eu já falo desde o começo do ano. Não tinha que ter renovado, tinha que ter buscado um outro. Mas, como uma terceira opção, eu acho que serve. Só que o Goiás está buscando mais um lateral esquerdo. Então, se for para ficar com o Lovatti, esse outro que chegar e o Danilo, aí tudo bem, tá? Mas se não chegar um outro lateral, eu não pensaria em uma dispensa do DG, segundo o Periquito Brizado. O Goiás aguarda um interessado, né? O jogador que ainda só está emprestado. Ele pertence ao Barra, clube de Camboriú, lá no lindíssimo litoral catarinense. Outros jogadores do Goiás também que eu não me surpreenderia com a saída até o começo da Série B. Vamos lá, o Brenner Culano, 26 anos de idade, faz uma temporada ruim até agora. 10 jogos, 4 como titular e não marcou nenhum gol. Então, assim, é muito pouco. Ele até sofreu, acho que 2 pênaltis. Um jogador que pelo menos ele tenta, ele luta mais do que o Facundo Barceló, mas que para mim também é um nome que não faz sentido. Uma manutenção para a Série B não é um nome que agrega, mesmo para ser um segundo reserva. O Facundo Barceló também eu não manteria no elenco do Goiás para a Série B. Acho que já teve uma amostragem grande. E assim como eu falei no ano passado, já teve alguns momentos bons no Ceará, mas não é solução não. O Andrino foi lá, trouxe o Facundo Barceló e parece que tapou o sol com a peneira, achando que seria o suficiente. Não é, eu já falava, não seria, não foi diferente. Só 2 gols marcados até agora em 11 partidas. Até penso que o Barceló pode ter uma margem de crescimento para a Série B, só que o tempo está passando, o Goiás não encontra esse 9, não encontra um goleador, e para mim os dois até agora também não fariam falta em uma sequência, em uma titularidade na segunda divisão. O Edu demorou um pouquinho mais para se apresentar, neste momento está nos planos, né, do Jair Ventura, mas também não me surpreenderia uma negociação no segundo semestre, até porque ele tem contrato de empréstimo, ainda pertence ao Coritiba e tem vínculo nas duas equipes, né, o empréstimo no Goiás e o contrato definitivo do Coxa, até o final deste ano. Participou de 3 jogos até agora, 16 minutos contra o União, 15 contra a Aparecidense e 13 contra o Inhumas. Não vi muita coisa assim do Edu, não. Ele até participou de alguns lances perigosos nas 2 primeiras rodadas. Mas quem sabe, talvez ir nas quartas de finais tendo a maior sequência. Acho que um jogador que pode agregar mais do que o Barceló e o Herculano até aqui. Só que para a Série B também não vejo como nome de solução para o Goiás, não. Principalmente nessa questão ofensiva, o Goiás, no meu entendimento, ele precisa de grandes mudanças. Você pode deixar a sua opinião também a respeito desses jogadores. E agora eu quero falar sobre a situação também do Wesley Garcia. Mas antes, o recado do nosso parceiro do canal, que é a Bueno. Confira todos os detalhes. Outros jogadores contestados pela torcida do Goiás até o presente momento, Rafael Gava, com toda razão, apenas um gol e uma assistência em 12 jogos até aqui. Até jogou um pouquinho melhor contra a Becate, mas também não vejo assim no Rafael Gava aquele mesmo empenho, aquela força de vontade da Série B do ano passado. Ainda assim não dispensaria, mas daria um puxão de orelha nele. Acho que pode jogar bem mais do que vem apresentando. O Aloysio Souza também é um volante que não me surpreenderia se deixasse o Goiás, só fez 2 partidas até aqui. Eu gostei das 2 exibições dele, contra a Jataiense e União de Rondonópolis, mas às vezes recebe uma proposta, enfim. Eu manteria o Aloysio como uma terceira opção para volantes, até porque é uma posição que tem um suspenso, às vezes um machuca, você quer jogar com 2 volantes
não fica com ninguém no banco. Eu acho que o Aloysio eu manteria assim para a Série B. Tá? No ataque, aí o Goiás ele precisa analisar com muita seriedade. O Wesley Garcia não vem jogando como deveria, alguns problemas também nos bastidores. Contra o Abecate entrou no segundo tempo ali já no finalzinho e foi muito bem. Acho que é um nome que merece mais destaque. Só que se não jogar, eu acho que o Wesley Garcia também pode pedir para sair. Não é uma situação apresentada até o presente momento. E desses 3 pontas, para mim, no máximo o Goiás deveria manter um. Entre o Zé Hugo, o Edson Carioca e o Arthur e Kaique, até agora nenhum deles apresentou absolutamente nada. Em termos de números, o Edson Carioca é o que tem mais gols, por incrível que pareça, 2 em 10 jogos, o que também não é muita coisa. O Zé Hugo entrou em 7 jogos, não vem agregando, né? No último jogo também até entrou já ainda no primeiro tempo com a lesão do Pedrinho, mas também não faz nada, não agrega nada. O Arthur Kaique não é diferente, vem recuperando de uma lesão, mas eu pensaria numa mudança. O Goiás, que segundo o Lucas Andrino, ainda busca ali mais ou